Automutilação. Esse tema tão importante para a saúde mental é o assunto da discussão de hoje. Se você ou alguém próximo a você já passou por uma fase em que isso estava acontecendo, fica comigo para entender um pouquinho melhor o que vem ocorrendo. A gente vai passar por motivações, quem é afetado por essa condição, tratamentos e no final eu vou dar algumas dicas sobre comportamentos que a pessoa pode ter para diminuir a lesão ocasionada pela automutilação. Meu nome é Jonathan Dionísio, sou psiquiatra e o bate-papo de hoje é sobre saúde mental. A automutilação é uma condição que acontece com muita frequência na população geral. Então, se a gente pegar amostras de comunidade, ou seja, pessoas da comunidade como um todo, a gente já observou que 10% mais ou menos dos jovens eles apresentam automutilação. Mas considerando amostras clínicas, então pacientes que já estão em tratamento, pessoas que já fazem um acompanhamento psiquiátrico, pode chegar a quase 50%. E as causas mais comuns que a gente vê da automutilação são transtornos de humor. Então a gente vê uma relação importante com depressão, com transtorno bipolar, com outras alterações afetivas. A gente vê uma relação importante com transtornos de personalidade, então principalmente personalidade borderline, personalidade histriônica, são condições que têm uma relação importante com a automutilação. A sensação de desesperança presente, o que a gente observa na depressão, mas uma sensação de desesperança que permanece ao longo do tempo, aumenta o risco do indivíduo começar a se cortar. O mais comum que a gente observa é um início na adolescência. Então, o mais comum é um início entre 12 e 14 anos de idade. E essa automutilação ela permanece ao longo da adolescência e a tendência é ela remitir no final da adolescência, ou seja, o paciente a pessoa deixa de ter a automutilação, deixa de praticar a automutilação. Uma questão importante é que a automutilação pode acontecer além do diagnóstico em várias situações. Então, uma delas é na instabilidade emocional. Então, um jovem que passa por uma situação de instabilidade, que está passando por uma situação de bullying na escola, está passando por uma situação de dificuldades escolares, está passando por dificuldades em casa, por conflitos entre os pais, por estar passando por uma situação de uma dificuldade no relacionamento, pode começar a se cortar, pode começar a se lesionar como forma de lidar com aquela angústia. Outras situações que a gente tende a observar a automutilação e comportamentos autolesivos seriam transtornos do neurodesenvolvimento. Então, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, também se relacionam com automutilação, com cortes, com batidas, com situações em que aquele indivíduo, aquela criança ou adolescente, se machuca como forma de lidar com sensações internas. Outras situações que a gente tende a observar é, por exemplo, sintomas psicóticos. Então, aquele indivíduo tem uma alteração da percepção da realidade, ele entende a realidade de uma forma distorcida e, por conta disso, ele pode se machucar nessa situação. E uma outra condição que a gente tende a ver é em situações de privação. Então, a pessoa passa fome, ela passa muita necessidade, ela está incluída em situações de abuso ou vulnerabilidade, e isso pode fazer com que aquele indivíduo comece a ter comportamentos autolesivos. A automutilação ela pode se expressar de várias formas, e a mais comum são lesões na pele. Então, aquele indivíduo começa a praticar lesões na pele como forma de lidar com aquelas sensações internas. Então, o mais comum são cortes, então mais relatados são cortes em braços ou em pernas, mas aquele indivíduo pode, por exemplo, se queimar, pode se bater, pode ter outras atitudes para lesionar a pele. Um segundo ponto, um segundo fator que a gente tende a ver da automutilação, outro comportamento bem comum, é engolir objetos como forma de se machucar, e uma outra questão é de ingerir substâncias como forma de se lesionar. Então, tudo isso é incluído no grupo das automutilações. Existem algumas hipóteses relacionadas à automutilação. E um grupo de hipóteses são as hipóteses funcionais. Essas hipóteses elas falam qual função que a automutilação tem para aquele indivíduo. Então, a primeira hipótese seria regulação de afeto. Então, aquele indivíduo, para lidar com situações, com vivências internas angustiantes, ele acaba se machucando
para diminuir aquela angústia. Então, se machucando, você localiza a angústia em um outro ponto. E essa localização faz com que aquela pessoa se sinta melhor. Então, é aquele jovem, por exemplo, que ele passa uma situação de angústia e ele se corta, vendo aquele sangue saindo, sentindo aquela dor, localizando, ele se alivia, ele se sente melhor. Mas aquela sensação, em geral, é passageira e ele tende a repetir aquele comportamento muito mais vezes. O segundo fator funcional seria a antidissociação. Então, para lidar com uma situação estressora, em geral, aquele indivíduo ele se corta como uma forma de estar presente ali, de conseguir participar daquela situação e não vivenciar outras questões, outras vivências psíquicas, como, por exemplo, se desligar daquela situação, que a gente chama de dissociação. Então, em vez de dissociar, em vez de ficar desligado de tudo aquilo, ele se corta para se tornar presente naquela situação. O terceiro fator funcional seria anti-suicídio. Então, para diminuir aquela angústia, para diminuir aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos que ocorrem em alguns pacientes, em algumas pessoas que passam por situações de humor, por exemplo, um transtorno depressivo maior, uma situação de conflito importante, aquele indivíduo se corta como uma forma de não pensar no suicídio ou como uma forma de atenuar aqueles pensamentos e aquelas sensações. Um quarto fator que a gente tende a observar funcional seriam os limites. Então é a vivência de limite. Se cortar e marcar a pele significa demonstrar um limite entre o que é interno e o que é externo. Seria, por exemplo, como uma tatuagem. Você se marca e escolhe uma marca que é sua, né? Então isso também se coloca como um fator importante na automutilação. Tem jovens que se cortam como quase como fazer uma tatuagem, quase como marcar a pele do modo que ele gostaria de marcar. Um outro fator seria a influência interpessoal. Então, para ter uma influência no outro, aquele jovem ele se corta, né, ou aquela jovem se corta, como um modo de influenciar o comportamento dos outros. Então, ou para ter algum auxílio, para ter algum olhar do outro, às vezes uma pessoa que se sente sozinha, uma pessoa que se sente desamparada, ela busca esse comportamento como uma forma de aliviar essa sensação. Ou mesmo para ter comportamentos do outro que ele gostaria de ter. Tá? Então isso também acontece por conta da automutilação. Um outro fator seria a autopunição. Então, para se punir, aquele indivíduo se machuca e se corta. E o último fator funcional que a gente observa é numa busca de sensações. Então, a sensação dolorosa, ela pode trazer sensações novas. E aquele indivíduo faz isso como uma busca de sensações também. Existem alguns fatores de risco para o comportamento de automutilação. Então, os mais comuns, o primeiro seria sexo feminino. Então, meninas, elas tendem a executar mais esse comportamento do que os meninos. O segundo fator seria a adolescência. Então, na adolescência, esse comportamento tende a aparecer com maior frequência, mas não é exclusivo dos adolescentes. Ele pode acontecer em adultos, por exemplo. Então, a gente vê alguns adultos que têm comportamento de automutilação e a gente vê crianças também que apresentam esse comportamento, mas é mais comum aparecer nos adolescentes. Um terceiro fator de risco importante seria o bullying. Então, passar por situações de bullying também aumenta o risco de automutilação. Tá? É um comportamento que tende a diminuir essa angústia, essa vivência relacionada ao bullying. Eventos negativos de vida também são fatores importantes. Então, quando aquele adolescente, aquela pessoa passa por uma situação de estresse, ela passa por algum conflito, ela passa por alguma perda, ela passa por alguma situação que gera um estressor na vida, que seja um estressor na vida dela, ela pode começar a se automutilar. E quando aquele paciente, aquela pessoa, ela expressa sintomas de outros quadros psíquicos, isso pode intensificar aquele comportamento e também ser causador daquele comportamento de automutilação. Então, por exemplo, a depressão. Então, sintomas de humor, tristeza, falta de energia, perda da disposição, pensamentos de morte, uma angústia que não cessa, né, prejuízo no sono, isso pode, por exemplo, causar uma automutilação ou se associar a um quadro de automutilação. A questão do suicídio é muito importante ser avaliada no paciente que apresenta automutilação.
se viu que eles têm um risco aumentado de tentativas. Então, por conta disso, pessoas que passam por uma vivência de automutilação, elas precisam ser avaliadas por um psiquiatra ou por outro profissional de saúde mental para determinar aquele risco de suicídio, para determinar as condutas que serão tomadas a partir dali. No tratamento daquele jovem, né, ou daquela jovem que está apresentando uma automutilação, os pais eles são incluídos no tratamento, mas eles não são o único fator, então não são só eles que serão ouvidos. O jovem ele é o foco do tratamento, ele é quem será realmente abordado, e os pais eles entram com informações objetivas, né? Então o que os pais estão observando do comportamento daquele jovem, como que eles vão poder se colocar como fatores de suporte naquele tratamento. E pais, sempre que eu falo pais, eu estou dizendo pais, cuidadores, pessoas do entorno daquele jovem ou daquela jovem que possam colaborar com o tratamento, que possam levar aquele paciente, aquela pessoa, para uma melhora clínica. Então aquele jovem ele vai passar por um acompanhamento que vai visar alguns pontos específicos. Então alguns deles são evitar o avanço da automutilação, então um aumento de frequência daquele comportamento ou um risco aumentado com aquele comportamento. O segundo ponto é melhorar a qualidade de vida, então que aquele jovem, né, ou aquela jovem possam vivenciar a vida de um modo mais pleno, com uma necessidade talvez menor da automutilação. Um outro ponto seria entender se aquele jovem tem um risco, né, se ele tem um risco de suicídio, se ele tem um risco por conta de alguma situação que ele está vivenciando. Um outro ponto seria também entender se aquele jovem tem alguma comorbidade, se ele tem alguma doença psiquiátrica que se associa com aquela condição que precisaria de alguma intervenção. O primeiro tratamento que se pensa para uma automutilação é a psicoterapia. Então é o tratamento que mais tem evidência de resposta em médio e longo prazo. Tá? Então a psicoterapia tem uma evidência de uma resposta, então tem uma evidência promissora na melhora do comportamento. Tá? O acompanhamento psiquiátrico ele pode ir por caminhos importantes na busca de comorbidades, entendendo como que é todo esse cenário, como que tudo se dá em relação à automutilação naquele indivíduo, mas não existe evidências que uma medicação específica tenha resposta para a automutilação. Então é possível utilizar no tratamento de comorbidades. Então a gente faz o tratamento da depressão, por exemplo, com algumas medicações, com antidepressivos. Mas uma medicação específica para automutilação ainda não se tem, tá? Não se trata muito dessa forma. A gente vai por outros caminhos. Existem alguns comportamentos alternativos que podem ser utilizados quando acontece a automutilação. Então, aquele desejo, aquela angústia associada que faz com que aquele indivíduo, por exemplo, se corte, né, com que ele comece a se machucar, se cortar, se queimar, ou ter comportamentos que geram, né, essa lesão na pele, que é o mais comum, existem comportamentos que são alternativos, que podem auxiliar a diminuir esse comportamento. Então, quando o desejo é mais baixo, o que a gente tende a fazer é orientar comportamentos de distração. Então, o comportamento de distração seria, por exemplo, ler, escrever, né? Conversar com um amigo, brincar com um bichinho de estimação, sair para caminhar, né? Seriam comportamentos que fariam essa distração desse desejo quando ele vem de uma forma menos intensa. Quando o desejo é moderado, quando a gente tem um desejo já um pouco maior de se automutilar, de se cortar, de se machucar, a gente precisa de um comportamento ativador mais intenso. Então, o que a gente recomenda, por exemplo, comer limão, né? Um limão não adoçado, né? Um limão puro, sair para correr ou alguma atividade física mais intensa, socar travesseiro, gritar com travesseiro, né? Fazer barulho, fazer atividades que exijam, né, uma ativação maior. Isso pode fazer com que aquele indivíduo diminua o comportamento de automutilação. Agora, em situações que o desejo é muito alto de se cortar, a gente precisa de um comportamento, né, alternativo que seja muito mais intenso e que muitas vezes vai gerar uma dor, mas não vai gerar uma lesão equivalente à que é feita pelo corte, ou se queimar, ou ter aquele comportamento.
Então, alguns comportamentos que a gente indica, por exemplo, é mastigar uma pimenta jalapeño, é esfregar na região que iria se cortar um gelo, né? Mergulhar as mãos numa água muito gelada, tomar um banho muito frio, tá? São comportamentos que podem alterar, né, esse curso, alterar a frequência da automutilação. Então, se você achou importante essas informações, se elas esclareceram um pouco o que é a automutilação, e se você conhece pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo, eu peço que vocês compartilhem um vídeo com essas pessoas, para que elas também possam ter informação. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, eu peço que, se você quiser receber os vídeos em primeira mão, se inscreva no canal, ative as notificações, porque logo que sair você já vai poder assistir e se informar muito mais. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.